Com os destaques do mercado agrícola, lá em Porto Alegre eu tenho Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. E vamos direto para o assunto porque, a pedido do presidente Donald Trump, o governo dos Estados Unidos abriu uma investigação comercial contra o Brasil. A Casa Branca acusa o Brasil de práticas desleais contra empresas americanas de mídia social, além de outras práticas que prejudicam companhias, trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos dos Estados Unidos. O documento divulgado nesta terça-feira segue dizendo que vai averiguar atividades relacionadas a serviços de pagamento eletrônico, comércio digital, propriedade intelectual, iniciativas de combate à corrupção, tarifas sobre o etanol e o descumprimento das leis de desmatamento ilegal. Segundo o governo americano, o Brasil aplica tarifas reduzidas e vantajosas a certos parceiros comerciais estratégicos, o que coloca as exportações dos Estados Unidos em desvantagem competitiva. O Departamento do Estado norte-americano também publicou um texto nas redes sociais acusando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o STF, Supremo Tribunal Federal, de atacarem o ex-presidente Jair Bolsonaro e a liberdade de expressão. Em nota, o governo brasileiro se manifestou contra a declaração, afirmando deplorar e rechaçar mais uma vez manifestações do departamento e da embaixada, em mais uma intromissão indevida e inaceitável nos assuntos de responsabilidade do Poder Judiciário brasileiro. O texto ainda ressalta que tais manifestações não condizem com os 200 anos da relação de respeito e amizade entre os dois países. No que se refere ao comércio, o Brasil vem negociando com autoridades norte-americanas, desde março, questões relativas a tarifas de interesse mútuo e está disposto a dar sequência a esse diálogo, em benefício das economias, dos setores produtivos e das populações de ambos os países. A nota finaliza dizendo que a equivocada politização do assunto não é de responsabilidade do Brasil, país democrático cuja soberania não está e nem estará jamais na mesa de qualquer negociação. Mas vem cá, Silmar César Miller, faça-me o favor, agora virou pecha. É tudo contra o Brasil, como se os Estados Unidos não tivessem tido política racista um dia, não tivesse tido guerra civil, porque metade era a favor da libertação dos escravos e metade queria manter os escravos no campo trabalhando na chibatada. Como se os Estados Unidos não tivessem políticas econômicas diferenciadas com os mais diferentes países do mundo. Ah, faça-me o favor, agora está passando da conta já, Silmar. Está correto isso aí? Davi, existe uma expressão aqui no Sul, muito conhecida, chama preteou o olho da gachada. Não sei se você já ouviu falar nesse termo, nessa expressão. Significa o seguinte, bom, tem a ver com pelagem do cavalo aqui. A gachada aqui é uma égua de pelagem escura, né? Quando preteia o olho, significa um sinal de alerta e de perigo. A gachada para no escuro, à noite. Situação de perigo, porque agora, na minha opinião, a coisa encrespou de vez. Ou seja, uma coisa é um tarifaço que está sendo negociado, contornado, buscando uma solução, aquele tarifaço 50%, possivelmente tem chance de uma reversão. Só que agora o Trump resolveu complicar de vez, ou seja, quer investigar qualquer coisa aqui que se refere ao Brasil que possa levar, por exemplo, para o lado da propriedade intelectual. E aí entra tudo. É um negócio impressionante. Até o Pix, que é considerado aqui uma imitação de um software americano, foi inventado aqui pelo Banco Central brasileiro, que é um sucesso aqui, as vendas e compras utilizando o Pix como forma de pagamento instantâneo, até a questão do comércio aí naquela zona de São Paulo, do chamado comércio popular, está considerado também como roubo de propriedade intelectual de produtos americanos, concorrendo com produtos americanos pelo comércio informal que existe ali na... Como é que é o nome? Esqueci o nome da rua lá, famosa em São Paulo também, do 5 de, comércio 25 de popular. março. 25 de março. 25 de março, exatamente. Até isso entrou na conta agora. Ou seja, um conjunto amplo de novos fatores aqui de ameaça, e isso é mais difícil de contornar também. Diferentemente dessa questão do tarifaço, que é uma coisa comercial, embora invada aqui de aspectos ideológicos e políticos, mas agora tem a ver com propriedade intelectual,
com outros tipos de cerceamento aqui da economia brasileira em vários setores, que pode causar também um desemprego bastante grave aqui no Brasil, caso isso se aprofunde e seja levado avante. Portanto, esse agora é um sinal de perigo, agora difícil de contornar. Está sendo analisado aqui com muita precaução aqui pelas autoridades brasileiras, que foi uma certa surpresa. Ou seja, no momento que está se procurando uma solução para uma coisa, que é a questão do tarifário, surge outra muito mais complicada, muito mais perigosa. Então, esse é o fato novo agora, por isso que eu até pedi para chamar essa notícia na frente aqui, porque chamou muita atenção pelo perigo que isso representa aqui em vários setores da economia brasileira e, diferentemente do tarifaço, bem mais difícil de contornar e de negociar. Pois é, Silmar, e foi o que eu disse. Agora passou da conta. O que é que ele está pensando? Ele é dono do Brasil? Ele faz isso com algum outro país do mundo? Os Estados Unidos já fizeram esse tipo de coisa com alguns países onde eles tiraram ditadores, onde eles invadiram. Uma história mais recente aí que a gente tem é o Iraque, por exemplo, o Afeganistão. Fizeram coisas muito piores. Eles têm as suas políticas internas e externas. Nós temos as nossas. Olha, a Band FM fez 50 anos ontem, e eu até lembrei aqui no início do programa que eu estava no time dos 4 mosqueteiros, né? Eram 3 mosqueteiros, mas sempre foram 4, né? Porque tinha o D'Artagnan. Então, dos 4 mosqueteiros que colocaram a Band FM no ar e que revolucionou o FM 50 anos atrás. Vamos até escrever uma história disso, eu e os Jurássicos da Band. Vamos fazer uma publicação ali. Então, a gente tem tempo de vivência, porque tinha um 5º mosqueteiro também, que eu saúdo aqui, que é o nosso CEO, o João Carlos Saad, que naquela época também estava começando. E ele foi responsável pelo funcionamento e autorização do início do nosso FM, da nossa Band FM, que naquela época não era nem Band FM, era Bandeirantes FM. Depois de uns 2 anos, com uma agência de publicidade, nós mudamos o nome para Band FM e depois até a Bandeirantes TV acabou virando a TV Band com essa marca, que é uma marca nacional. Mas então eu só estou falando isso aqui porque nós temos um tempo aí de vida. Será que o Trump está pensando, os mais novos não sabem, e você sabe e eu sei, que nós ainda somos Estados Unidos do Brasil? Sim, minha gente, porque o Brasil é República Federativa do Brasil. Um dia já se chamou Estados Unidos do Brasil. O Trump está pensando isso ainda, ô Silmar? Então é dele, é isso? Também é uma guerra comercial, né? Ele está utilizando tudo que é arma aqui para tentar proteger a economia americana. Foi eleito com essa plataforma, né? Então ele acha que está justo aqui questionar qualquer coisa que incomode e prejudique a economia americana. E esse agora que está sendo incluído nesse pacotão aqui, inclui, por exemplo, as big techs americanas, que é o grande diferencial dos Estados Unidos em relação a qualquer outro país, é a tecnologia digital do futuro, inteligência artificial, tudo isso que os americanos têm sido pioneiros nesse tipo de tecnologia. Portanto, qualquer coisa que interfira na economia que envolve esses setores está dentro da lista. Então, aqui o Brasil começou a entrar nessa lista de visado por esse tipo de uso de tecnologia que ele considera, por exemplo, uma apropriação indébita de tecnologia americana. Vá lá se tem razão ou não, o fato é que quer questionar. Está usando isso como um argumento comercial para pressionar os países que incomodam. Não é só o Brasil, a União Europeia está dentro dessa lista também, ou seja, são vários países aqui que estão integrados nessa listagem do presidente Donald Trump, com questionamentos supostamente comerciais. No Brasil, aqui, se incluiu esse ingrediente político, ideológico também, que envolve até o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que isso valia para as tarifas lá de comércio, que pode ser contornadas eventualmente. Agora é propriedade intelectual, isso é uma coisa bem mais delicada e mais difícil de contornar. E vamos ver vários desdobramentos. A lista é grande, inclusive, dessa notícia aí. Não caberia agora, no momento, destrinchar cada uma. Me chamou a atenção, basicamente, a questão do PIX, por exemplo, e também do comércio da 25 de março, ali, que envolve produtos aí considerados ilegais e concorrenciais aqui com alguns produtos americanos em termos da própria tecnologia, inclusive. Em suma, é uma nova guerra aqui e, nesse caso, o Brasil bastante visado diretamente por Donald Trump. Mas ele não vai questionar a propriedade intelectual, até tenta com China, Índia, que mandam universitários estudarem lá no Vale do Silício, eles ficam lá durante 5 anos, aprendem tudo e depois voltam com toda a tecnologia na cabeça, no papel e, às vezes, em espionagem, em computadores ou nas nuvens, e vão fazer o mesmo equipamento lá e vender no mundo por 30%, 50% a menos. Eu estou achando essa história...
esquisita. É por isso mesmo. Né? E Tem boi, justamente por isso mesmo que ele trataria, né? tem boi na linha. Tem Estão boi. vendendo mal barato para o produto americano e causando desemprego nos Estados Unidos. Tem e vai aparecer. Malu, a Malu é a minha coordenadora aqui. Arruma um psiquiatra aí, bom. Porque eu quero perguntar para ele o que está acontecendo com o Trump. Porque para mim é problema de cabeça. A Malu falou que ela acaba de sair da faculdade, então ela está com a cabeça mais quente em ciências psiquiátricas. Ela disse que qualquer psiquiatra vai dar laudo inconclusivo para Donald Trump. E é por isso. Bom, o fato é que tem seus eleitores lá que estão aplaudindo, né, também. E isso complica bastante a reversão desse tipo de coisa. Os cabeças de bagre que voltam no Trump nos Estados Unidos. O coitado do bagre, que é um peixe muito gostoso para você fazer ensopado, não tem nada a ver com isso, mas é que o termo é esse, cabeça de bagre. Vamos para as commodities agrícolas e economia, depois a gente continua. Pois é, também desatualizou um pouquinho, eu ia começar com isso, mas acabamos atravessando com o Donald Trump aí, que realmente é importante. Bom, vamos lá, o mercado financeiro. No início do nosso programa aqui, o dólar estava operando com alta de 0,4%, R$ 5,59. Mercado de ações com leve queda aqui no índice Bovespa, na B3, de 0,4%. Petróleo caindo no mercado internacional, tem toda essa questão das sanções novas agora contra a Rússia, mas com um prazo longo aqui para aplicação, são 50 dias. Taxação de 100% de produtos oriundos da Rússia, nova forma de sanções do Putin contra o país do leste europeu. Petróleo caindo nesse momento, portanto, 1 ponto percentual. No mercado de commodities agrícolas, reação dos preços dos grãos na Bolsa de Chicago, o que ajuda aqui o produtor brasileiro, soja subindo em torno de 1 ponto percentual, agora há pouco, milho também 1 ponto percentual, arroz em casca, mesmo percentual também de alta, trigo na contramão estava caindo agora no início do programa em 0,2%, na Bolsa de Nova York, algodão em queda 0,4%, açúcar também 0,4%, boi gordo no mercado frio na B3 continua desabando também 1,4%, mercado físico também, tudo por conta da questão do tarifaço e o impacto nas exportações de carne bovina, que ficaram inviabilizadas para os Estados Unidos. Outro produto que repercute diretamente o tarifaço na Trump é o café, que voltou a disparar na Bolsa de Nova York, vai faltar café no mercado americano, café disparando 3,3% o arábica, que é o mais exportado para os Estados Unidos. O robusto em Londres também sobe, mas sobe menos, 1,4%. Em suma, alguns mercados ainda continuam repercutindo esse tarifaço do presidente americano, que está causando realmente um impacto mais direto e negativo lá dentro dos Estados Unidos do que aqui fora, por enquanto. E, claro, prejudicando nesse sentido o consumidor americano, vai pagar mais caro pelo café, pelo próprio suco de laranja também, que vem subindo bastante ultimamente, subiu mais de 15% em poucos dias. Tudo isso acaba impactando diretamente na inflação dos Estados Unidos. Pois é, até a ANSAM, que é a Câmara Brasileira de Comércio Brasil-Estados Unidos, se manifestou contra o tarifaço do Trump a favor dos americanos e por aqui a CNA também fez o seu manifesto. Em nota, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil manifesta sua preocupação com o cenário atual, enquanto o Brasil real tenta recuperar sua economia, atrair investimentos, abrir mercados e gerar empregos. A política nacional insiste em girar em torno de uma pauta estéril, paralisante, marcada por radicalismos ideológicos e antinacionais. A CNA afirma que o Brasil, que deveria estar consolidando sua posição como fornecedor estratégico de alimentos, energia limpa e minerais críticos, volta às manchetes internacionais não por suas oportunidades, mas por suas crises políticas pessoais internas. A Confederação lembra ainda que a verdade é que o Brasil tem sido governado, direta ou indiretamente, por uma obsessão com o passado. O Congresso Nacional, pressionado por suas bases políticas, perde tempo em disputas e manobras que têm pouco a ver com os interesses econômicos do país. A nota continua. O Judiciário, por seu turno, também tem sido envolvido em um protagonismo institucional, que, embora muitas vezes necessário, alimenta uma instabilidade constante. E diz que o governo atual é muito culpado também,
Em vez de assumir a liderança de uma agenda pragmática e pacificadora, optou por reabrir feridas políticas, reforçando antagonismos e, muitas vezes, tratando adversários como inimigos. Essa escolha tem custo, afirma a nota. O setor econômico, diz a CNA, assiste a tudo com preocupação. O Brasil precisa de foco. A nota termina dizendo que precisamos de reformas estruturais que destravem o crescimento, de segurança jurídica, de um ambiente político que permita pensar no médio e longo prazo e conclui: nenhum investidor aposta num país preso em disputas do passado. É muito boa a nota da CNA e eu só vou pular a nossa análise e comentário porque ela é autoexplicativa e de estudo, muito boa, e ela condena todos aí aqueles que estão envolvidos de um lado ou de outro, de um jeito, de uma forma ou de outra. Porque nós temos outro assunto importante para comentar, que é a questão do IOF, que terminou sem acordo ontem, a audiência de conciliação. O advogado-geral da União, Jorge Messias, reforçou ao STF o direito de medida cautelar para restabelecer a vigência das regras que alteram alíquotas do imposto. Em nota, a AGU informou que Messias participou da audiência de conciliação e exaltou a iniciativa de Moraes de adotar a via conciliatória para a solução da controvérsia entre os poderes. No entanto, ele apelou por uma decisão do Poder Judiciário. O advogado-geral reiterou todos os termos da petição inicial apresentada pelo presidente Lula e comunicou que as informações presidenciais serão juntadas aos autos. A medida, segundo ele, é de fundamental importância para que o princípio da separação de poderes seja restabelecido. O decreto que altera as regras do IOF passou por um processo de diálogo liderado pelo Ministério da Fazenda, envolvendo lideranças políticas e diversos setores econômicos. Apesar da abertura para o diálogo, não houve consenso entre as partes, que decidiram aguardar a decisão do STF. Muito bem, Silmar. Então, agora, se vocês não se entendem, agora é Xandão tributarista e eu vou baixar uma alíquota e vão ter que respeitar. E como a gente dizia lá em Marília, disse ainda, onde eu nasci, se você não gostar, vai reclamar para o bispo de Botucatu, que não tem nada a ver, porque a sede da diocese era em Botucatu. Agora é com você. Davi, pois é, sem conciliação, as duas partes não mudaram de posição e agora cabe ao ministro, portanto, legislar. Não é a função dele, mas acaba sendo o árbitro dessa questão toda. E a expectativa que se tem, Tavinho, é que ele vai votar a favor do Congresso, ou seja, vai derrubar essa alíquota adicional aqui do IOF que estava embutida nesse pacotão fiscal enviado ao Congresso e que foi rejeitado em parte pelos deputados e também pelos senadores. A explicação que se tem aqui de bastidores é que o ministro Alexandre de Moraes vai votar ou vai recomendar o voto no Congresso, no Supremo, apoiando o voto do Congresso, ou seja, não tem IOF adicional como quer o presidente Lula. Isso, claro, complica bastante a situação das contas públicas aqui, possivelmente vai obrigar o governo a cortar gastos, porque não vai ter esse imposto adicional, mas o fato é que isso faz todo sentido no momento de grandes tensões internacionais, ou seja, já temos todo o complicador aqui desse tarifaço do presidente Donald Trump contra produtos brasileiros, mas agora essa nova investida aqui, que envolve inclusive propriedade intelectual aqui no Brasil. Não é hora de estar criando mais custo ainda para as empresas que já estão bastante atoladas nesse pântano que surge agora com essa situação toda aqui do comércio internacional do Brasil. Então, possivelmente, o ministro até, se for esse o caso, ao legislar derrubando aqui o IOF e que o governo quer implementar, possivelmente está fazendo exatamente a coisa certa para o momento, né, também. É o que eu acho. Se vocês não se entendem, nós vamos criar uma norma aqui e ponto final. E vamos ver amanhã o que temos para conversar, porque eu disse ontem ao final da nossa conversa, amanhã vamos ver o que sobrou para a gente comentar. E sobrou muita coisa, né? Antes se tinha só o tarifaço, agora o Trump quer proteger também e quer perseguir a questão da propriedade intelectual no Brasil e outros itens. A gente até achava que ia dar acordo no negócio do IOF, não deu. Xandão tributarista agora vai baixar a norma e vai a favor do Senado, que não tem que ter IOF a mais. Amanhã tem mais, viu, Silmar? Pode preparar, deixar a barba de molho aí. Eu não, porque eu não tenho barba. Mas você tem. Deixa a barba de molho que amanhã a gente vai ter mais coisa para comentar, Silmar. Não para por aí, não. Certamente, Tavinho.
Uma boa tarde para você e toda a equipe. Até amanhã. Para você também, até amanhã.